Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. Bom, a aula de hoje nós vamos continuar, a parte de temperatura, calor e sua propagação. Na aula passada nós conceituamos, uma forma de lembrar temperatura e calor, ok? Diferenciamos os dois mais uma vez. Falamos sobre a condução térmica. A condução térmica é o processo que acontece lá nos sólidos, exclusivamente dos sólidos, tá certo? Então nós vimos que a condução térmica acontece molécula a molécula, Então as moléculas elas recebem um calor, aumentam a sua vibração de uma forma forçada e essa vibração ela vai passando de uma molécula para a outra, Vai aí contagiando, empurrando as moléculas que estão aí nas vizinhanças e com isso nós temos a propagação de calor, Uma propagação que é um pouco lenta, porque passa molécula a molécula, tá certo? E isso acontece nos sólidos condutores, certo? Sólidos que conduzem o calor, condutores de calor, ok? Vimos alguns exemplos, como por exemplo, o porquê que em alguns materiais que precisam ser aquecidos, como por exemplo as panelas, essas panelas elas têm um corpo de metal, mas o cabo é sempre de um material diferente. Certo? Por que isso acontece? Falamos também sobre isso, mas é muito simples, relembrar. Justamente por conta da condução do calor, porque essa panela ela precisa se aquecer de uma forma por total, precisa ter o aquecimento total dela. Porém, se o cabo for do mesmo material, esse aquecimento ele também chega ao cabo e você não vai conseguir manusear. Você precisa manusear a panela, mas não vai conseguir, justamente por conta do aquecimento que acontece por condução. Tá certo? Então, por isso que coloca-se lá ou um cabo de madeira, ou um cabo de um material diferente, de um metal diferente, que não seja condutor, certo? Ou que tenha aí um coeficiente de condutividade muito diferente, ou coloca-se o plástico, que é o mais comum. Ok? Então, esse é o processo conhecido por condução térmica. Para que você consiga visualizar a condução, você pode fazer um experimento muito simples na sua casa, certo? Utilizando apenas um fio de cobre desencapado e uma vela. Certo? Você vai aí acender a vela, vai pingar a cera da vela derretida em pontos desse fio e depois você vai aquecer uma das extremidades do fio. Certo? E você vai perceber aí, nesse experimento, que no momento que você aquece uma das extremidades do fio, gradativamente, aquelas gotinhas da cera que você pingou no material, no fio de cobre, ele vai caindo, isso na sequência. Aquele mais próximo da chama, certo? Vai cair primeiro e o que está mais distante da chama vai cair por último. Então ele vai caindo aí em sequência. Tá ok? Então, um experimento simples que você pode fazer na sua casa e visualizar o fenômeno da condução. Tá certo? Hoje nós vamos falar sobre convecção térmica e irradiação. Vocês vão ver que é muito simples. Vamos lá começar aqui com a convecção. Bom, gente, a convecção térmica ele é um processo de transmissão, de propagação de calor, que acontece nos fluidos, certo? Então, a convecção, ela ocorre em fluidos. O que são fluidos? Fluidos são líquidos e gases, Líquido e gases, Então, esse aqui é o grupo que nós conhecemos como fluidos. Ok? Então, você já deve ter ouvido aí falar sobre esse nomezinho, que são os fluidos. Por exemplo, o fluido que é utilizado para lubrificar motor. Certo? Na verdade, ali é um líquido bem viscoso que é utilizado para essa lubrificação.
tá ok? Então não deixa de ser um fluido, né? Um gás é um fluido, tá ok? Qual é a diferença de um sólido para um fluido? Por que nós dividimos isso em grandes grupos? Um sólido é muito simples a gente entender. Um sólido, no momento em que a gente causa o deslocamento em uma extremidade, a outra extremidade também se desloca, certo? Então, eu estou com o pincel na mão. Se eu jogar o pincel na outra extremidade da sala, né, do estúdio, aqui onde eu estou gravando, ele vai chegar lá, na outra extremidade, do mesmo jeito que está aqui na minha mão. Talvez sem a tampa, certo? Mas isso é um pequeno detalhe. Ele vai chegar mantendo as mesmas dimensões, mantendo o mesmo tamanho, mantendo o mesmo formato. Ok? Já no caso de um fluido, não. Se eu tivesse na mão, por exemplo, um copo com água, e eu jogasse esse copo com água, logicamente, destampado, jogasse ele na outra extremidade do estúdio, o que a gente iria perceber é que ele chegaria lá não mantendo o mesmo formato, teria uma deformação. Esta deformação só acontece porque esse líquido ele é um fluido, certo? Se fosse um gás também é a mesma coisa, certo? Então a gente pode mexer em uma das moléculas, tá certo? E as outras elas terem um movimento totalmente diferente ou simplesmente não se mexerem. Então isso é que nós chamamos de fluidos, tá ok? Então a convecção térmica, essa convecção térmica que acontece em fluidos ou em gases, ela acontece da seguinte forma. Primeiro, a gente vai ter que entender o seguinte, que esses fluidos ou esses gases, eles podem ser aquecidos ou resfriados, tá ok? Então essas moléculas, elas podem ser aquecidas ou resfriadas, ter mais movimentação ou ter menos movimentação, maior ou menor temperatura. A convecção térmica, ela vai acontecer graças à diferença de temperatura das massas dos fluidos, tá ok? Então a convecção ela ocorre por conta da diferença de temperatura das massas dos fluidos. Então vamos colocar aqui como das nossas anotações aqui. Então acontece graças à diferença. Vocês podem fazer essa anotaçãozinha aí no caderno de vocês. Diferença de temperatura das massas do fluido. No caso do fluido em questão aí, o fluido que vocês irão analisar. Certo? Bom, quando o fluido, vamos colocar assim, quando nós temos um fluido quente, este fluido quente, ele será, certo? Ele será, preste bem atenção, mais leve. Mais leve, certo? Ou, para ficar de uma forma mais técnica, ele é menos denso, ou seja, ele tem menor densidade. Então, ele é menos denso. Ok? Ele é mais leve, ele é menos denso. Muito simples. Muito simples. Quando se aquece, o que vai acontecer com essas moléculas? Elas vão vibrar mais. Como se trata de um fluido, que as moléculas não estão tão próximas, elas não têm mais aquela ligação entre suas fronteiras, tá ok? Elas estão bem dispersas em relação aos sólidos, então elas vão se mover mais. Certo? Se movem mais, se movem de uma forma livre, tá certo? Ou o próximo disso possível, que acontece nos líquidos, tá certo? E quando você vai pegar uma certa, um certo volume desse fluido e fazer a contagem da quantidade de moléculas que você vai ter ali, você vai perceber, certo, que no fluido quente eu vou ter menos moléculas em relação a um fluido frio. Logo, ele é menos denso. Se eu tenho menos moléculas por uma quantidade de espaço, então ele é um fluido que é menos denso. Já para um fluido quente, para um fluido frio, desculpa, no fluido frio, certo? Um fluido frio, ele é
mais pesado, ok? Ele é mais pesado, porque ele é mais denso. Ele é mais denso. Então, no fluido frio, se você for fazer a contagem de moléculas por uma unidade aí de espaço, você vai perceber, né, se você fizer a contagem, que você vai ter ali mais moléculas do que no fluido quente. É por isso que ele é mais denso, né? O fluido frio ele é mais denso. Ele é mais pesado, ok? Isso explica muita coisa, certo? Vamos pegar uns exemplos do cotidiano. O primeiro exemplo é a geladeira comum, certo? Aquela geladeira em que na parte superior nós temos a câmara fria, certo? Olha o que acontece. Então aqui é uma geladeira. Então essa geladeira, na parte superior, tem o congelador. A parte mais fria da nossa geladeira é o congelador. Olha só o que acontece. Então aqui vai ser a nossa fonte fria, certo? Bom, como aqui é a fonte fria, certo? É a parte, né, que é mais frio no congelador. Olha o que acontece. O ar interno, certo? Ele vai acabar nessa parte aqui superior se resfriando. Quando ele se resfria, por ele ser mais pesado ou ele ser mais denso, ele vai descer, ó. Então ele vai descer aqui, ó, na geladeira, certo? Então justamente por ele ser mais frio. Como a parte de cima é mais fria do que a parte de baixo, certo? Olha só, como a parte de cima tem menor temperatura em relação à parte de baixo, então a parte de baixo vai ser a nossa fonte quente. A nossa fonte quente. Então, próximo ali da fonte quente, a temperatura está maior do que na parte superior, que é a fonte fria. E o que vai acontecer? Esse ar quente ele vai subir. Isso vai gerar aqui o que nós chamamos de ciclo de convecção. Ou seja, o ar quente ele sobe, se resfria e desce. Embaixo se aquece, sobe, se resfria, desce e se aquece. Certo? Isso vai gerar um ciclo, né? Um ciclo de convecção. Esse ciclo de convecção ele só vai parar quando não houver mais diferença entre as massas dos fluidos. Ou seja, é quando ele tiver aí a mesma temperatura. Ok? Quando as temperaturas forem iguais. Então a geladeira, ela para com o ciclo de convecção, é no momento em que o motor para de funcionar. Isso só vai voltar quando? Quando você abre a geladeira, fecha, você percebe que o motor dispara da geladeira e ele volta a funcionar. Certo? Justamente para manter esse ciclo. Isso também você consegue perceber nos ambientes que tem o aparelho de ar-condicionado. Vamos supor aqui uma sala e o aparelho de ar-condicionado ele fica na parte superior. Então esse aqui é o nosso aparelhozinho de ar condicionado. Certo? No ar-condicionado também é uma fonte de ar frio. Então dele, ó, vai sair o ar frio. Certo? Esse ar frio ele vai descer. E embaixo, como a temperatura vai ser maior, vai ser a nossa fonte de ar quente. E o ar quente ele vai subir. Então vai gerar ali o ciclo de convecção. Esse ciclo de convecção, certo? A gente também consegue perceber ele na natureza. Aqui na nossa cidade, na cidade de São Luís, por exemplo, que é uma cidade costeira, certo? A gente consegue perceber isso no mar, certo? Nas correntes de ar que vem do mar. Por exemplo, durante o dia, certo? Durante o dia, a água do mar ela está fria
e a areia está quente, certo? Então o ar próximo à areia, né, ali a praia, por ele ser mais quente, ele vai subir, vai gerar ali uma área que seria uma área de pouca pressão, sendo preenchida pelo o ar frio que vem do mar. Ou seja, durante o dia, não é, o ar, né, o vento, ele sopra do mar para a terra, do mar para a praia. Durante a noite vai se inverter, certo? A água do mar, ela vai estar quente, certo? Nós vamos entender em aulas futuras por que vai estar quente. E a areia, né, da praia vai estar fria. Então, pela água do mar estar quente, né, o ar em cima também vai estar quente, vai subir, vai gerar uma área de pouca pressão e o vento, né, que está frio lá da areia, lá da praia, ele vai soprar para tentar aí preencher essa área de pouca pressão. Então, durante a noite, o ar ele sopra da praia para o mar. Durante o dia, do mar para a praia. Durante a noite, da praia para o mar. Ok? Então você já tem uma experiência para fazer, né? Quando for à praia, durante o dia ou durante a noite, perceber aí qual é o sentido em que os ventos estão soprando. Ok? Então, isso acontece graças à convecção térmica. Tá certo? Graças à convecção térmica. Essa convecção térmica, nela, nas grandes cidades, ela é responsável, por exemplo, por alguns problemas que acontecem quanto à poluição. A cidade de São Paulo, por exemplo. O ar quente aqui da cidade, ele sobe, tá certo? Acaba se condensando, por em cima ser mais frio, ok? E no momento que ele desce frio, muitas das vezes ele traz aí algumas impurezas vindas, né, da poluição. E quando ele desce o ar frio com a poluição, ok, acaba causando alguns problemas respiratórios para pessoas que têm essa certa comorbidade. Ok? Para esse tipo de problema. Então isso acontece graças a um processo que nós chamamos de convecção e às vezes até aqueles que nós chamamos de inversão térmica. Ok? Então essa é a convecção térmica. Ok? Veja como é bem simples. Basta você entender o que é esse ciclo de convecção que vai entender, tá certo? Como é que funciona, até o processo de fervura mesmo da água, né? Acontece também por convecção, certo? Dados a diferença de temperatura das massas dos fluidos. Bom, e para encerrar, vamos falar sobre a irradiação térmica. A irradiação térmica, gente, ele é o processo de transmissão de calor, né, de propagação de calor, que vai acontecer, é o único que pode acontecer no vácuo. Percebam o seguinte, condução é em sólidos, convecção é em fluidos, né, que são líquidos e gases. Então, a irradiação é o único processo que acontece no vácuo. Para vocês entenderem aqui, é muito simples, certo? Então, vamos imaginar aqui o seguinte, certo? Como é que isso vai acontecer no vácuo? A única, né, explicação que nós temos para isso é que ele acontece através de ondas eletromagnéticas. Ou seja, a onda eletromagnética que vai carregar consigo luz e calor, certo? É a luz. Então acontece através da luz. Então, muito simples para entender, certo? O que aquece a Terra? É o Sol. Mas como é que esse calor chega do Sol até a Terra? É muito simples. Então, nós temos aqui o Sol e nós temos a Terra, né? Então, entre o Sol e a Terra é uma área de muito pouca matéria, certo? Ali é próximo do vácuo. Então, o Sol ele emite para o espaço aí, ó, as ondas eletromagnéticas e essas ondas eletromagnéticas elas chegam até a Terra, né? Então, a luz
ou as ondas eletromagnéticas é que acabam aquecendo a Terra. Então esse é um processo que nós conhecemos como irradiação térmica, tá ok? Então com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima.